Shalom, Raverim, Shalom, Leculan, Shalom, povo que faz techuvá, povo do Eterno que cumpre o mandamento. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes, e você também pode assistir esses vídeos pelo @bergjoizap no Instagram e Facebook. Aqui nós estamos estudando, os vídeos que estamos estudando agora é o livro de Atos dos Talmidins, que traduzidos são emissários, Atos dos Emissários, porque apóstolo não existe. Apóstolo é uma nomenclatura da Igreja Católica que quis criar uma hierarquia para você ser subjugado a essa hierarquia, quando você tem acesso direto ao Pai, ao Eterno. Mas a religiosidade não gosta disso, que você tem acesso direto ao Pai. Eles querem ser mediadores, tanto padres como pastores, como líderes religiosos. Eles querem que você vá a Ele, para Ele levar você ao Eterno. E não é assim. Yeshua já abriu o caminho, o véu se rasgou e você é livre para acessar e conversar com o Pai diretamente. Atos dos Talmidins, verso 15, diz o seguinte: então alguns que tinham descido de Judá ensinavam assim aos irmãos: se vós vos circuncidades, veja que começou a criar tradições, e ramificações. Até hoje tem. Conforme o uso de Moshe, não podeis salvar-vos. Ou seja, aí é quando diz, Yeshua veio e quebrou a lei. Não, os caras não tinham entendido direito. Aqui eles estão dizendo que tinha que circuncidar, para ser salvo. Tendo dito Shaul a Barnabá, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Shaul e Barnabá e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos emissários e aos anciãos sobre aquela questão. Aí vai ter aquela reunião de Atos 15, onde Pedro vai discursar, Kefa vai discursar. E eles, sendo acompanhados pela congregação, passavam pela Fenícia, por Chorom, contando a conversão dos goins, e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela congregação, a Carral, emissário. Não era igreja, não tinha igreja, com certeza era um lugar escondido, porque ele estava havendo perseguição, pelos emissários e anciões, aqueles que tinham a missão de divulgar a palavra, e os anciões, que eram os mais velhos, eram os respeitados, jovem respeitava os anciões. Aqui, hoje não tem mais nada disso, não. Um pirraia desse tamanho com 12 anos fica dizendo que é profeta. Que bagaça tá esse sistema religioso. Uma nojeira, uma imundície. Quão grande coisa Elohim tinha feito com eles. Alguns, porém, da escola dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a Torá de Moshe. Lógico, tem que guardar a Torá de Moshe, mas aí tem coisas, que o sacrifício de Yeshua aboliu. Existem coisas que o sacrifício de Yeshua aboliu. As ofertas, as ofertas para sacrifício. Se você estudar a Torá com a gente lá no canal, ou aqui, que eu posto no Instagram, não, no Facebook, porque o Instagram não tem como colocar vídeo, comprido, grande, com horas ou 40 minutos, não tem como, a não ser que faça ao vivo, eu não vou fazer tudo de novo, mas eu posto lá, tô postando no Facebook, as Torás, para você entender o que foi abolido pelo sacrifício de Yeshua e o que não foi. Entendeu? Então os 10 mandamentos não foram abolidos pelo sacrifício de Yeshua. O que foi abolido pelo sacrifício de Yeshua é toda a atividade que é relacionada ao sacrifício no templo. Entenda isso. Respeitar pai e mãe não está relacionado a sacrifício no templo. Adorar o Eterno sobre todas as coisas não está relacionado. Não mentir, matar, não roubar, não adulterar, não está relacionado a sacrifício no templo. Então tem que entender isso. Quando eles dizem guardar a Torá de Moshe, que não era de Moshe, a Torá foi entregue a Moshe pelo Eterno, eles estão falando dos sacrifícios. Congregaram-se, pois, os emissários e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Kefa e disse: homens, irmãos, bem sabeis que já é muito tempo Elohim me elegeu dentre vós. Yeshua elegeu ele, lógico, mas não para ser papa, para que os goins ouvissem da minha boca a palavra das boas novas. Acho que está em 11, a questão do lençol. Elegeu ele ali na questão do lençol. E Elohim
que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Ruach HaKodesh, assim como também a nós. Ó, aquela historinha lá, né? Da casa de Cornélio. E não fez diferença entre eles e nós, purificando os seus corações pela emuná. Agora, pois, que tentais a Elohim, pondo sobre a servidos talmidins um jugo que nem nossos pais, nem nos podemos suportar. Porque aí ia mexer com o bolso. Né? A Torá de Moshe mexia com o bolso. Ele fazia o cara pesar no bolso para o cara não pecar. Né? E aí ninguém suportava. Mas é aquilo. Já que não tem mais a Torá, a gente pode pecar? Não. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor e Yeshua, do Senhor, né? Do Mariá e Yeshua HaMashiach, como eles também. Essa graça, ela não começou com o sacrifício de Yeshua. Ela começou lá no Éden, lá no jardim, né? O Eterno, ele resgatou o homem, né? Ele permaneceu que o homem continuasse vivo lá no jardim. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabá e a Shaul, que contavam quão grandes coisas eles fizeram, né? Peraí, gente. Com grandes sinais e prodígios, o Elohim havia feito por meio deles entre os Goim. E havendo eles calado, tomou Yaakov, né, Tiago, a palavra dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Shimon relatou como primeiramente Elohim visitou os Goim para tomar deles um povo para o seu nome. Né? E com isto concordam as palavras dos navios, né? Como está escrito: depois disto voltarei a reedificar o tabernáculo de Davi que está caído, levantar-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Ele citou, né, o texto lá de Davi, para que o restante dos homens busque a Hashem e todos os goins sobre os quais o meu nome é invocado, diz Hashem, que faz todas as coisas. Veja que voltarei a restaurar o tabernáculo, restaurar a aliança. Não mudou a aliança não mudou, é a mesma. As diretrizes da aliança são as mesmas, simplesmente ele restaurou com o sangue de Yeshua HaMashiach, carimbando com... Conhecidas são, né, Elohim desde o princípio do mundo todas as suas obras, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os goins que se convertem a Elohim, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da imoralidade sexual, do que é sufocado e do sangue. Torá de Moshe. Não pode comer camarão, não pode comer porco, né? tem que guardar o sábado, não pode fornicar, não pode beber sangue, e evangélico faz tudo isso. Você, evangélico, faz tudo isso. Você não cumpre nem o que está aqui em Atos, né? Nem o que está na graça aqui, ó, é o que está na graça. Você não cumpre. Você come tudo quanto é de porcaria. Você não respeita pai e mãe, né? Não faz nada, porque Moshe, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue a cada Shabat é lido nas sinagogas. Entendeu? É lido todo sábado nas sinagogas. Aí deixou de ser lido no sábado. Eles deixaram? Não. Eles iam para a sinagoga para estudarem a Torá. Porque isso que é a questão dizendo que a Torá já é lida todos os sábados. A gente já leu todos os sábados, né, na sinagoga, não precisa. Então pareceu bem aos emissários e os anciões com toda a congregação eleger homens dentre eles e enviá-los com Shaul, né, e Barnabá, Antioquia, a saber, Yehudá, chamado Barsabá, e Sila, homem distinto entre os irmãos. Né, e por meio deles, né, dizer assim, ó, a gente ficou sabendo aí que tem uns irmãos que querem que vocês sejam circuncidados, mas não é bem assim, né? Primeiro deveis circuncidar vós para observar a Torá, o que não mandamos dizer. Não é isso, a gente não mandou fazer nada disso. E aí vamos enviar esses homens, né, em nome do Maria Yeshua HaMashiach, enviamos, portanto, Yehudá, Silas, para por palavra a vós anunciaram também as mesmas coisas. Na Emet, né, na verdade, pareceu bem ao Ruach HaKodesh e a nós, ao Ruach, o mover do Eterno, né, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da imoralidade sexual, das quais coisas bem fazeis se vós guardardes, bendita seja a vossa saúde. Veja que imoralidade sexual não é adultério. Não é adultério, né? Você ser um
pegador, pega várias mulheres aí, ou pega vários homens, não é adultério. Adultério é uma coisa totalmente diferente. Isso aqui é imoralidade sexual, é fornicação. E aí, quando a leram, alegraram-se pela exortação. E o pior é que o que a gente vê nas igrejas é muito mais regra do que essas, né? Tem muito mais regra, não corta cabelo, não bebe cerveja, não bebe isso, não faz aquilo, mas a língua, né? A língua afiada na vida dos outros. A lachon hará. E aí o restinho do texto, né, você vai ver, né, uma tretazinha aí entre Shaul e Barnabá, e eles se dividem, cada um vai para o seu lado, né, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em Shalom para os emissários, mas pareceu bem a Silas ficar por ali, e Shaul e Barnabá ficaram em Antioquia, e ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra de Hashem. Veja só, é a palavra de Hashem, tá? Não é o cristianismo não, que a palavra cristã veio surgir 300 anos depois com a mamãe romana, implantando isso, junto com a águia e a cruz de Constantino. E alguns dias depois disse Shaul a Barnabá, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra de Hashem, para ver como estão. Barnabá aconselhava que tornasse consigo a Yohanan, chamado Marco, mas Shaul parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. Então a contenda houve entre eles e se apartaram um do outro, né? Barnabá foi para um lado, consigo Marco, e navegou para Chipre. E Shaul, tendo escolhido a Sila, partiu encomendado pelos irmãos da Hesed, né? De Hashem, da graça, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as Kahals, ou seja, as congregações. Shalom a todos, né? Gostou, compartilha. Se não gostou, não posso fazer nada. Aqui é as escrituras sagradas sem as picuinhas das igrejas. Shalom a todos, um abraço.